Olá, meu nome é Diogo e este aqui é o Portal da Ciência. No primeiro episódio da série O Sistema Solar, entenderemos como funciona a estrela que regula e gerencia muitos aspectos da vida na Terra. O Sol é quase totalmente composto por uma forma superaquecida de um gás eletrificado e magnetizado chamado de plasma. O Sol é dividido em várias partes. A parte mais quente interior do Sol é o seu núcleo, que possui uma temperatura média de 15 milhões de graus Celsius. Lá é onde a energia é produzida, por meio de reações termonucleares. Um exemplo dessas reações é a fusão do hidrogênio em hélio, que é a principal atividade que ocorre no núcleo do Sol. Logo após o núcleo, temos a região de radiação ou zona radiativa. A principal característica dessa camada é a maneira como se dá a propagação do calor no núcleo do Sol, que é a irradiação. A definição de irradiação é o processo de transferência de calor através de ondas eletromagnéticas, chamadas de ondas de calor ou calor radiante. A próxima região é a zona de convecção. O calor da região de radiação faz com que o fluido fique instável e comece a ferver, o que provoca um movimento de convecção, que leva o calor muito rapidamente para a superfície do Sol. Logo após a zona de convecção, existe a fotosfera. Essa é a camada que você vê quando olha para o Sol. Lá ficam as famosas manchas solares, que são regiões que aparecem mais escuras do que o resto da fotosfera. Essas manchas são formadas devido ao forte campo magnético que existe nessas áreas, o que atrapalha o movimento convectivo e faz com que elas fiquem mais frias. Mas elas não são de fato escuras. Se você pegasse uma mancha solar e a tirasse do Sol, ela brilharia tanto quanto uma lua cheia. Acima dessas zonas, existe a cromosfera e a coroa, que são as camadas mais externas do Sol. Elas não são visíveis normalmente devido à sua radiação ser muito inferior à radiação encontrada na fotosfera. Porém, elas podem ser vistas durante um eclipse, quando a Lua esconde o disco da fotosfera. O Sol está a 149 milhões de quilômetros da Terra, mas a sua luz demora apenas 8 minutos para chegar aqui. O Sol tem 4 bilhões e meio de anos, com uma expectativa de 10 a 11 bilhões de anos de vida. Embora seja tecnicamente uma estrela de porte médio, ele é enorme, possuindo 1.450.000 quilômetros de diâmetro. Se ele fosse oco, a Terra caberia 1.300.000 vezes no seu interior. O Sol representa 99,8% da massa do Sistema Solar e é 300.000 vezes mais pesado do que a Terra. Mas um dia, essa gigante bola de plasma vai morrer. O Sol foi formado em uma nebulosa, gigantes nuvens de poeira, hélio, hidrogênio e plasma. Ele vive um momento de tranquilidade, mas aproximadamente em 5 bilhões de anos, o hidrogênio no núcleo solar se esgotará. Quando isso ocorrer, o Sol entrará em contração devido à sua própria gravidade, elevando a temperatura do núcleo até 100 milhões de graus Celsius. Isso seria o suficiente para iniciar a fusão nuclear do hélio, produzindo componentes mais pesados como o carbono, e então se tornando uma estrela classificada como gigante vermelha. Após esse período, a fusão do hélio sustentará o Sol por cerca de 100 milhões de anos, quando então o hélio no núcleo solar também se esgotará. O Sol não possui massa suficiente para converter carbono em oxigênio, e portanto não explodirá como uma supernova. Ao invés disso, após o término da fusão de hélio, intensas pulsações térmicas farão com que o Sol ejete suas camadas exteriores, e então se torne uma estrela anã branca, com metade da sua massa atual e com um diâmetro próximo ao da Terra. Mas apesar de ser tão complexo e assustador, o Sol regula nossa temperatura, o nosso alimento e a vida na Terra. Mas principalmente, nós sabemos que o Sol é inegavelmente muito bonito. Muito obrigado por assistir.